Oi, eu sou a Lua e a gente vai falar sobre tatuagem hoje. Essa, esse vídeo, ele é muito influenciado pela minha cunhada, a Bruna, foi, na verdade, esse vídeo é baseado numa conversa que a gente teve sobre tatuagens, porque é um assunto recorrente sobre poder ou não poder fazer tatuagem no meio cristão, no meio da igreja e tal, e a gente teve um papo muito legal sobre a minha experiência com tatuagem, e eu achei legal a gente compartilhar. A Bruna me perguntou como é que foi a minha história com tatuagem, a minha vida na igreja, se mudou alguma coisa, se mudou a minha vida com Deus depois que eu fiz tatuagem, e vou contar um pouquinho desse processo. Eu fiz as minhas tatuagens com 18 anos, eu era de uma igreja tradicional, e é claro que eu fui pesquisar sobre tatuagem quando eu fui fazer as minhas, porque eu sei que não é um negócio assim que dá pra voltar atrás caso eu me arrependa. Então eu pensei bastante e fui atrás da Bíblia, e as pessoas que normalmente são contra usam um versículo que fala pra não fazer tatuagem, mas é tipo um versículo só no Antigo Testamento, e é muito específico porque ele fala sobre... porque ele tem um contexto, sabe? Que é não marcar os corpos em homenagem a mortos. E naquela época era muito normal marcar o corpo em sacrifícios para outros deuses. Então, nesse contexto, é mesmo meio bizarro fazer tatuagem. Então, não seria interessante. Mas esse não era o meu caso. E essa é a única passagem que fala sobre isso na Bíblia inteira. Então, se esse não era o meu caso, eu não achei válido e não acho válido basear nisso. Acho muito mais legal basear, por exemplo, no que o Nick Billman fala sobre tatuagem, que nós somos a casa de Deus, então por que não ornamentar, gente? Pintar, fazer umas decoração bonita, cadeiras à parte. Mas realmente eu não acho que tatuagem vai mudar quem nós somos, a não ser que a gente deixe, porque a gente normalmente deixa várias coisas mudarem a gente, né, fazerem parte de um novo nós, à medida que a gente deixa aquilo influenciar a nossa vida. Então, esse não foi o meu caso, e eu não mudei a pessoa que eu sou por causa das minhas tatuagens. Eu pensei muito sobre fazer ou não os desenhos e em quais coisas eu faria, quais desenhos eu faria. E as minhas tatuagens tinham um significado, cada uma delas. Mas existem pessoas também que desenham só desenhos porque gostam, e é a escolha de cada um. Cada um é responsável pelo seu corpo. Lembrando, obviamente, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a gente tem que cuidar dele. Então, se a consciência tá tranquila, véi, vai. Sobre a igreja, no meu caso foi um pouco difícil, porque eu era de uma igreja tradicional e foi bem imaturo da minha parte fazer tatuagem, e eu só consigo ver isso agora, porque na época eu achava que eu tava super certa, né? Claro. Mas como eu era de uma igreja tradicional, aquilo não foi bem visto pela minha igreja, óbvio. E eu conversei com os meus pais, eles estavam ok, foi por isso que eu fiz também. E eu conversei com o meu pastor na época. Na verdade, eu conversei com vários pastores pra saber, né, o que a Bíblia falava, qual era a visão e tal, teológica. E o meu pastor na época disse que não era pecado, mas não era recomendado. Tá? Várias coisas não são recomendadas, então eu achei que eu tinha o direito de fazer, porque eu queria, era sobre o meu corpo. Eu não queria afetar a vida de outras pessoas, porque afinal de contas era uma coisa minha. E como não era pecado, eu não achei que não era motivo pra não fazer. Só que foi muito ruim, porque eu comecei a ser vista na igreja de uma forma ruim. Eu fiz as tatuagens em lugares, elas eram pequenas, e em lugares escondidos, justamente para que os irmãos não fossem afetados, para que eles, sabe, não ficassem incomodados com aquilo. Só que eu era uma pessoa de visibilidade na igreja, porque eu participava de muitas fotos. Então, foi um pouco chocante para os irmãos ver que eu tinha tatuagem. Ou saber apenas, né? Porque nem muitas pessoas viram. Mas
eu acabei sendo afastada das coisas da igreja porque eu não era mais uma boa influência para as pessoas. Essa foi a minha experiência na igreja, mas foi muita maturidade minha também, porque eu sabia qual era o contexto que eu estava vivendo. Eu sabia onde eu estava e, apesar de não me identificar mais com a vida daquela igreja, eu poderia ter esperado um pouco mais, porque algum tempo depois eu fui para uma outra igreja que tinha uma visão muito mais aberta sobre isso, que tinha uma visão muito mais tranquila sobre tatuagem, sobre outras formas de expressão que não fossem naquele modelo, sabe? Cabelo grande, nananã. E se eu tivesse esperado, eu não teria chocado. Eu acho que o pecado tá, né, em escandalizar os irmãos. Não é a tatuagem que é o pecado, é escandalizar os irmãos. Então, naquele contexto, óbvio, gente, óbvio que tatuagem é uma coisa que espanta. Não só tatuagem, mas tipo, cortar muito cabelo, usar roupa, sei lá, fazer algumas coisas sempre vão causar uma estranheza, e a gente não pode também basear só a nossa vida só no que as pessoas vão pensar, só no, meu Deus, eu não posso fazer nada diferente porque as pessoas vão ficar chocadas. Não é isso. Mas é porque na vida da igreja que eu levava foi um choque. Então, nesse sentido, sim, foi prematuro da minha parte ter feito e não foi muito legal. Se eu tivesse esperado um pouco, as coisas teriam acontecido de uma forma muito mais leve. Mas talvez eu, né, sei lá, eu tinha que ter passado por isso, sei lá. Mas enfim, a Bruna perguntou também se mudou alguma coisa na minha vida com Deus depois que eu fiz tatuagens. E a resposta é não. Eu sabia, tá aqui com 18 anos, a gente é meio perdido ainda, mas eu sabia do que eu queria. Eu sempre gostei de tatuagem, eu sempre disse pros meus pais que eu faria tatuagem quando eu crescesse e tal, e quando chegou os meus 18 anos, claro que eu fiz. Então, era uma coisa que eu sempre soube, e eu pensei muito nos desenhos, porque são coisas que eu quero realmente carregar pra minha vida, tanto que eu tenho 24 agora e eu não me arrependi até hoje das minhas tatuagens. E eu espero não me arrepender delas, mas eu sei também que elas são marcas de um período da minha história. Então eu tenho essa consciência e eu acho que a gente precisa dessa consciência. Porque, afinal de contas, dá um trampo, velho, pra tirar as tatuagens. E se não tirar, você vai ficar com aquilo pro resto da vida. Então é um negócio que eu tenho que pensar muito. Além disso, todas as minhas tatuagens são... não assim, influenciadas por Deus, mas são coisas que particularmente me lembram coisas com Deus, que eu vivi, que eu quero viver, palavras que foi Ele que trouxe pro meu coração. Então são coisas marcantes pra minha vida que eu achei, assim, justo carregar na minha pele. É tipo a moto passando. Pra mim é mais ou menos aquele negócio de trazer a memória que dá esperança. Então as minhas tatuagens são bem, tipo, um lembrete sobre essas coisas, a maioria delas. E na minha vida com Deus não mudou nada. Eu acho que mas é muito particular, porque eu sei também que tatuagem dá uma liberdade que às vezes não que atrapalha, mas que faz a gente se confundir um pouco. Porque quando você quebra um paradigma tão grande quanto o de marcar o seu corpo, você se acha muito livre para fazer o que você quiser. E como normalmente a igreja se espanta, você acha que você é muito diferentão, que você agora pode fazer todas as coisas, que as pessoas que não gostam de tatuagem, que elas não entendem, não têm o mesmo entendimento, a mesma revelação que você. E não é assim. Você tem que entender que é você, a sua vida com Deus. As outras pessoas têm um outro entendimento, uma outra revelação, uma outra linha de raciocínio, e tá tudo bem. Às vezes é ignorância mesmo, mas às vezes não. Às vezes é só um pensamento diferente do seu, e você não é melhor, ou mais diferentão, ou mais pra frentex do que essas outras pessoas. Então tem que tomar um cuidado. Que mais? Se eu recomendo fazer tatuagens?
Eu não recomendo que ninguém faça tatuagem porque eu sei que as pessoas podem se arrepender. Mas eu também não acho que as pessoas não devam fazer por medo, porque, sei lá, eu acho que se você tem convicção do que você quer, de quem você é, do que você quer pra sua vida, independente se seja, tipo, como eu, que tem um significado pra cada uma, um motivo especial pra cada uma, ou se você só gosta de um desenho, de uma coisa específica, ou sei lá, aí é com você. Então, liberdade, né, gente? É isso. Eu acho que é só. Quero agradecer a Bruna pelo incentivo e pela conversa super legal. E é isso. Se você gostou desse vídeo, me fala, porque aí eu faço mais. E a gente continua conversando sobre outras coisas. Se você tem um ponto de vista parecido com o meu, um ponto diferente do meu também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar